Olá! Na videoaula de hoje, falando de desenho técnico CAD, sobre o AutoCAD, irei explicar mais 3 comandos, que é o copiar, o esticar e o aparar. Aproveitando esse mesmo esboço que eu já tenho desenhado, então eu vou explicar primeiro o comando copiar. Por exemplo, eu tenho um objeto e eu quero copiar ele, vou utilizar o mesmo círculo, a mesma linha, o mesmo retângulo. Então eu vou fazer o que? Copiar, vou selecionar, ele vai dizer para selecionar o objeto, vou selecionar o objeto, vou dar um Enter, e ele vai dizer deslocamento, que deslocamento que eu quero. Então eu vou especificar então aqui o primeiro ponto base, então eu quero deslocar ele. Então no caso que o F8 está ativado, se eu quiser no eixo Y ou no eixo X. E aqui eu vou especificar então o deslocamento, no caso que eu quero deslocar. Então vamos colocar aqui 200 milímetros. Então ele mandou 200 milímetros. Se eu for pegar a medida de distância, sempre partindo do centro a centro. Então está aqui 200 milímetros. Se eu quiser também, por exemplo, usar o comando copiar, vou selecionar aqui copiar. Eu também posso selecionar primeiro o objeto, vim aqui em copiar, isso serve para os outros comandos também. Copiar, eu vou selecionar o ponto base, quero esse ponto base. Se eu desativar o F8, eu consigo então ir para outras direções. Então aqui está, eu consigo copiar. Vou ativar o F8, então eu vou colocar aqui uma outra medida, por exemplo, para cima. Vou colocar aqui a 500 milímetros. Então ele jogou 500 milímetros para cima. Muito fácil, muito prático, fácil de entender. Agora, se eu quiser esticar um objeto, o que é esticar? No caso, então, vou utilizar o comando esticar, vou selecionar ele, vou selecionar o objeto, então quero, por exemplo, esticar essa parte aqui. Dou um Enter, seleciono e eu posso especificar 50 milímetros. Então ele vai aumentar a 50 milímetros, então, em relação do octavo. Então esse daqui é o comando esticar, muito fácil de ser utilizado. Para alguns comandos ele não funciona, por exemplo, para círculos, elipses e alguns outros comandos não vai funcionar. Mas para linhas, principalmente, para esse tipo de contorno, ele funciona. Então você consegue esticar sem precisar estar desenhando novamente. E outro comando que irei explicar é sobre o aparar e o estender. Então nesse caso eu vou selecionar aqui então, por exemplo, o aparar. Então o aparar o que vai fazer? Vai cortar então o que, por exemplo, está dentro aqui, está coincidindo entre as linhas. Vou dar um Enter, vou selecionar o que eu quero aparar. Então quero, por exemplo, aparar essas linhas aqui. Então muito fácil, ó, fazer novamente. Seleciono aqui aparar, mais um Enter, e aí eu vou selecionando o que eu quero cortar. Ele vai limpando então as partes que eu não quero deixar aberto. E o comando estender, que está aqui junto com aparar, então nós temos aqui a opção de estender. O que ele vai dizer? Por exemplo, eu fiz esse esboço aqui, mas eu preciso que essa linha chegue até essa linha. Então vou vir aqui em estender, dou um Enter, seleciono ela vai até, se eu quiser continuar, né? Então eu vou só selecionando ela, consigo também estender. Também tem a opção de eu selecionar, clicar no ponto e arrastar, então também dá para fazer então esse tipo de estender. Então nessa videoaula era isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.